Olá, pessoal. Um beijo para vocês. Sintam-se todos abraçados por mim. Mais uma vez, venho aqui abordar o tema desta facção criminosa disfarçada de religiosa, que são as Testemunhas de Jeová. E dentro delas existem muitos criminosos, não é? Que se disfarçam de boas pessoas. Na verdade, as religiões, não somente esta seita, está repleta de criminosos que aí escondem a sua verdadeira identidade. E antes de mais, eu venho dizer para vocês em alta voz o seguinte: eu sou a única angolana que foi testemunha de Jeová aqui no Reino Unido que não tem medo de Paul Williamson. Eu vou repetir. Eu sou a única angolana que foi testemunha de Jeová aqui no Reino Unido que não tem medo de Paul Williamson. Eu sou a única angolana que foi testemunha de Jeová aqui no Reino Unido que não tem medo de Paul Williamson. Porque esta seita está repleta, ou na verdade é uma quadrilha de criminosos. E eu vou alistar aqui os diferentes crimes que eles cometem, não é? Porque, na verdade, as Testemunhas de Jeová, a sua liderança está cheia de psicopatas e narcisistas, e este vídeo é de utilidade pública porque é de alerta para pessoas e vai salvar vidas, porque muitas das pessoas têm ouvido relatos e existem relatos verídicos de que muitos se suicidam, por causa do ostracismo que eles praticam, por causa da melancolia, por causa do ambiente tóxico em que essas pessoas se encontram, de serem minadas, de fazerem aquilo que querem, de lhes serem roubadas a sua liberdade, não é? Achando que estão a agradar a Deus. Portanto, os psicopatas testemunhas de Jeová utilizam-se da Bíblia para manipular as pessoas, porque o estilo de vida das testemunhas de Jeová não é divino, não é de Deus, ok? Então vamos começar aqui pelo primeiro o personagem, que eu detectei da quadrilha, porque as testemunhas de Jeová são uma seita que representam, na verdade, uma quadrilha de pessoas que roubam, ok? Roubam o tempo das pessoas com mentiras, roubam dinheiro por intermédio da manipulação, invertendo textos da Bíblia, etc, 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 né? Por que eu mencionei aqui que eu sou a única angolana no Reino Unido que não tem medo de Paul Williamson? Porque é precisamente pelo medo que eles ameaçam as pessoas. Mas esse medo é um medo que é emitido por olhares ameaçadores. Quando é que eles aplicam, ou quando é que Paul Williamson aplica este olhar ameaçador? Por exemplo, o não uso do bigode e da barba, nesse caso dos homens, não está escrito na Bíblia. Não é nada que Deus proibiu. Isso é algo que os psicopatas introduziram. E eu vou vos explicar o porquê que isso acontece. Porque existem indícios da prática da homossexualidade que se evidencia por intermédio dessas proibições absurdas, né? As testemunhas de Jeová, na verdade, são um grupo de pessoas que eles próprios se denunciam pela sua maneira de viver, por conta deles se apartarem da sociedade, mas sem fugir aqui o fio da meada. Vou começar por Paul Williamson. Paul Williamson é um indivíduo que tem características fortes de ser um psicopata e ele se enquadra nas congregações de língua portuguesa para mostrar áreas de superioridade, para aí ele se alimentar narcisicamente, porque obviamente se ele tivesse nas congregações inglesas, aí são todos nacionais, a sua maioria, uns nasceram aqui
e outros vieram de fora do país, mas ali ele sente que não tem como avacalhar, não tem como se mostrar a soberba, a prepotência. Então, o que é que ele faz? Ele vai aprender português, a língua portuguesa, vive muitos anos no Brasil, e tendo essa personalidade psicopática e narcísica, ele escolhe, porque isso é uma escolha, e uma escolha bem premeditada, ele escolhe se inserir dentre as congregações portuguesas, porque partindo do princípio que ele é arrogante e soberbo e sendo de nacionalidade britânica, né, ou inglesa, não sei, vocês aí me corrijam, porque eu até agora ainda não sei qual é a diferença entre nacionalidade inglesa e britânica, mas pronto, sendo ele inglês, não é? Ele se coloca na posição, eu sou superior a vós. Então, partindo do princípio que ele é superior às nacionalidades de língua portuguesa, então, em outras palavras, ele já se alimenta narcisicamente, impondo, vocês me devem obediência. Simplesmente porque eu sou daqui, eu nasci aqui, e toda nacionalidade que fala português está abaixo da minha. Portanto, vocês me devem obediência. Começa já a partir daí, né? E eu venho a entrar em contato com esse indivíduo que, para mim, cada um tem a sua opinião e essa é a minha. Para mim, ele é um autêntico assassino, não é? Para mim, tudo que falaram sobre ele em relação a crimes de pedofilia e crimes de pedofilia, homicídios que ele esconde, não é? Eu acredito. Acredito pela forma dele se comportar. O assassino tem uma maneira de se comportar, né? Um modus operandi. Então, eu venho a repetir o seguinte, e eu para vir a público falar isto é porque eu tenho proteção, né? Porque uma pessoa que não tem proteção não vai falar assim contra um inglês, porque afinal de contas eu sou angolana, vou falar aqui da nacionalidade britânica, que no caso é a dele, inglês, né? E vou falar aqui da nacionalidade sueca, porque os psicopatas, eles se valem pela nacionalidade também, pela nacionalidade, pelo dinheiro, pelas posições altas, tudo aquilo que significa um status. Para eles têm valor. Psicopata nenhum acredita em Deus. Eles se inserem aí para mostrar superioridade. No caso da sueca Elizabeth, eu também já vou falar como é que ela mostra os níveis dela de psicopatia ou sociopatia, ok? Então vamos nos concentrar aqui no Paul Williamson. Existe uma lei aqui na Inglaterra que protege e que defende a homossexualidade, tanto que é crime falar contra as pessoas homossexuais, visto que esta é a opção deles sexual, ou alguns dizem até que não é opção sexual, eles mesmos já nasceram assim. Portanto, eu não entendo o porquê que Paul Williamson ele esconde que é homossexual. Paul Williamson esconde que é homossexual. Mas a lei aqui na Inglaterra defende a homossexualidade. Tanto mais que se pode contrair matrimônios com pessoas do mesmo sexo. Então, ele se insere, para vocês verem, eu não estou aqui, desculpa, não estou a falar mal da homossexualidade, longe de mim. Estamos aqui a falar de um indivíduo que pratica a homossexualidade há décadas e insere-se numa seita, passando a imagem que é um defensor da heterossexualidade. É isto aqui que eu me estou a referir, a hipocrisia. Paul Williamson já não tem necessidade de esconder que ele gosta, para ele é normal fazer sexo oral com um homem. Para Paul Williamson é normal fazer sexo oral em um homem. Para ele
é normal ele abrir o seu ânus para ser penetrado por um outro homem. Isso é normal. Não está-se a falar mal aqui da homossexualidade. O que estamos aqui a tentar desmistificar aqui é a liberdade que eles têm, que a lei já defende a homossexualidade, mas eles mesmo assim inserem-se em instituições religiosas, como no caso do Paul Williamson, dando uma de um bom pastor que defende a heterossexualidade, quando na verdade ele pratica a homossexualidade. Ok? Preferência sexual do Paul Williamson é um homem igual. E eles ficam aí a querer apontar os dedos das pessoas porque são fornicadores, o mundo é um lixo, o mundo é a latrina pública, que eles é que dão um banho nas pessoas do mundo, não é? Para eles pensarem corretamente, não é? Quando eles, na verdade, é que são os praticantes daquilo que é contra a lei. Então eu vou repetir aqui. Eu sou a única angolana no Reino Unido que foi testemunha de Jeová, que não tem medo de Paul Williamson. Eu sou a única angolana que foi testemunha de Jeová aqui no Reino Unido que não tem medo de Paul Williamson. Ok? Porque os estrangeiros que aqui estão aqui, na sua maioria, legalmente. E os que não estão legalmente estão à procura da sua legalização. Então, pessoas da personalidade de Paul Williamson têm que baixar um pouquinho a bolinha, porque a Inglaterra não pertence ao Paul Williamson. Eu estou no meu país. Ele não está no seu país, ele está num país onde ele nasceu. Existe uma grande diferença entre o país ser teu e o país ser um lugar onde você simplesmente nasceu. Porque as pessoas que têm a característica da personalidade de Paul Williamson são esse tipo de pessoas que entram no estabelecimento de um estrangeiro que seguiu o protocolo legal de abrir o seu negócio, seja esse o restaurante, seja o que for, eles vão with attitude. Quase que a quererem a comida for free, gratuitamente. Então, Paul Williamson, se você está a ver esse vídeo, fica a saber que eu, Ariana Tanganyika, não tenho medo de ti. Ok? Se você põe medo das pessoas, eu não tenho medo de ti. Quem quiser deixar de ser testemunha de Jeová é livre de deixar de ser testemunha de Jeová. Ok? Agora vamos ao nosso golpista, que é Pedro Francisco. Pedro Francisco, ninguém sabia que ele era golpista até se tornar conhecido, que ele apresenta um documento a Elizabeth, a sueca, um documento falso português. Ok? Estou a falar, para quem está a assistir esse vídeo, eu estou a falar das testemunhas de Jeová, eu estou a falar das congregações portuguesas dentre as testemunhas de Jeová aqui em Londres. Quem é Pedro Francisco? Eu vim a conhecer Pedro Francisco porque simplesmente fizemos parte da mesma congregação, que era na altura a Battersea Portuguese, localizada em Heath Road. Localizada em Heath Road. Então, dizer aqui que éramos supostamente todos irmãos, não é? Que de irmandade aquilo nunca existiu, sempre foi uma hipocrisia e uma farsa. E eu vim a conhecer Pedro Francisco como suposto, então, acompanhante de Elizabeth, a sueca. Até se descobrir, não vou dizer aqui como, porque eu já repeti aqui, não quero trazer aqui nomes de pessoas que não vêm ao caso, mas Pedro Francisco é um golpista. Ele não gosta de ser testemunha de Jeová. Ele está a ser testemunha de Jeová por causa do documento, por coisas que ele cometeu lá em Angola, por ter
como é que eu posso dizer, feito parte de um partido político. Ele mesmo relata esta passagem da sua vida numa das partes lá na congregação. Veio até, informações chegaram até mim que ele deixa filhos em Angola, ele é do Sumbe, deixa filhos, abandona filhos em Angola e dá o golpe na Sueca. Espalhem este vídeo porque as pessoas precisam de saber quem são as testemunhas de Jeová, que eles mentem e escondem a sua identidade. Pedro Francisco, para se casar com Elizabeth a Sueca, apresenta um documento português falso. Pedro Francisco deu golpe, fez a união matrimonial falsa com a Elizabeth a Sueca, a progenitora de Rosalinda e de William Francisco, com um documento português falso. O documento era falso. Documento falso. Digo isso em alto e bom som porque a Elizabeth é armada em perfeccionista e que não erra. Eles mentem às pessoas. Eles acham que são os masters da mentira. E ela, aqueles olhos delas azuis ou verdes, não conseguiram ver que o documento que Pedro Francisco lhe apresentou era um documento falso. Porque o complexo de Pedro Francisco é tão grande que ele se nega na altura em revelar a Elizabeth a Sueca que ele tinha pedido asilo aqui. Então ele queria se passar por português. Porque se a Elizabeth soubesse que Pedro Francisco era asilado e estava em vias de pedido de asilo sem a documentação, a Elizabeth jamais casaria com Pedro Francisco. Jamais casaria com Pedro Francisco. Ok? Então, eles que antes de apontarem o dedo às pessoas para chamarem de fornicadores e escolherem as pessoas que aparentemente não têm defesa, principalmente mulheres que não têm marido, porque o psicopata é assim. Se for para atacar uma mulher, ele primeiro vai investigar quem ali eu tenho para ter medo. Vem uma mulher de uma família em que ela é a única testemunha de Jeová, eles analisam logo, veem logo que essa é uma mulher que não tem defesa nenhuma, podemos aqui dar chapadas da cara, dar bicos da vagina, ninguém aqui nos faz nada. É assim que o psicopata age. Ok? Então fiquem a saber que Pedro Francisco casa-se, apresenta um documento falso, um documento português falso. O documento era falso. Prova disso, se eu estou a mentir, peçam a certidão de casamento da Elizabeth de 2003. Porque quando explode a bomba de que Pedro Francisco deu o golpe do documento, isso foi lá para 2005, para 2006. Então, se a Elizabeth vos apresentar uma certidão de casamento de 2005 a 2006, já é a altura que a bomba tinha explodido, que ela descobre que afinal estava quase há uma década num casamento falso. Vocês agora fazem os comentários a dizer se ela cometeu fornicação ou não, se isso é fornicação ou não. Mas se ela vos apresentar um documento de 2005 para 2006, o documento aí é onde ela descobre onde a bomba explodiu e ela legaliza rapidamente essa união que ela chama de casamento com Pedro Francisco. Agora, peçam a certidão de casamento, porque aí em 2005, em 2006, a Rosalinda e o William já tinham nascido. Rosalinda e William já eram nascidos. Então, a Elizabeth tem que provar que aquilo que eu estou a dizer é mentira,
por apresentar a certidão de casamento dela de 2003 e quais foram os documentos, qual foi a conservatória e os documentos apresentados de ambas as partes para eles se casarem. Ok? Então, muito cuidado com essas pessoas, porque a Elizabeth, eu fiquei 3 dias na casa da Elizabeth e vi ela ameaçar a Rosalinda. Aliás, ela toda a vida ameaçou ela e o Pedro Francisco, os dois são criminosos. Elizabeth, a sueca, progenitora de Rosalinda e William Francisco, e Pedro Francisco, os dois são criminosos. Os dois são criminosos. Não vale a pena vocês comprarem aí essa imagem deles, esse marketing que eles andam a fazer aí de imparcialidade, porque isso é uma grande mentira. A Elizabeth não respeita os africanos, aliás, vê os africanos como macacos, motivo pelo qual ela está supostamente casada com Pedro Francisco há quase 30 anos e nunca pôs o pé em Angola. Nem nunca vai pôr, porque acha que Angola é uma latrina pública. Uma selva cheia de macacos que ela jamais colocará lá os pés. E se ela for hoje em Angola, é porque ela ouviu esse vídeo, porque esse vídeo veio a público. Ok? Então esta é a quadrilha que eu estou a dizer que existem dentre as testemunhas de Jeová. Eles são sociopatas, eles não sentem alegria, eles nasceram sem a capacidade de amar. Eles nasceram sem a capacidade de amar, não sabem o que é mostrar amor, o que é mostrar afeto, o que é mostrar carinho, eles nem sequer alegria sentem de compartilhar bons momentos de convívio com os outros. Por isso é que eles se apartam da sociedade, porque eles não conseguem interagir com as pessoas e eles proíbem a celebração de aniversários, Natal, Ano Novo e todo o resto de outras celebrações. Porque eles se acham os inteligentes que sabem interpretar as escrituras, quando na verdade eles são seres não emocionais, né, que não entendem linguagem emocional e querem dar uma de que vão entender a Bíblia, um livro cheio de emoções. Ok? Então, se eu fosse filha de uma testemunha de Jeová aqui nesse país, eu já tinha denunciado. A Elizabeth, eu não sei se um dia ela já foi para a psiquiatria e lhe deram alta. Eu não sei quem que deu alta naquela mulher da psiquiatria. Porque agora, antigamente, eu fui testemunha das ameaças que ela fez à filha com faca. Que a filha hoje, inclusive, pode negar de medo. Enquanto eram pequenos, a Elizabeth e Pedro Francisco, não sei se é por medo de Paul Williamson, não sei se é por medo de serem expulsos da congregação, toda a vida a Elizabeth ameaçou Rosalinda e William para serem testemunha de Jeová. Eles não gostam de ser testemunha de Jeová. E agora, de adultos, como adultos, como é que ela manipula? Vitimização. Mamascadoda, mamascadoda, mamascadoda. Mamascadoda é o quê? A mãe vai morrer em sueco se vocês deixarem de ser testemunha de Jeová. Assim tá a apelar pelo emocional da Rosalinda, pôr as mãos na cabeça e se sentir culpada. Ai, se eu deixar de ser testemunha de Jeová, a minha mãe vai morrer e eu vou ser a culpada da morte da minha mãe. É isso que a Elizabeth impõe na Rosalinda e no William. Mamascadoda, mamascadoda. Isso é uma das maneiras que ela manipula a vitimização, né? Com choros, esse teatro todo que eu acabei de fazer aqui. Segunda coisa que ela faz, que o outro método que ela faz é dinheiro. Dinheiro. Ela dá altas quantidades de dinheiro. Promete comprar carro, promete pagar carta de condução, roupas caras, viagens. Ela compra a obediência, porque na verdade a Elizabeth ela escraviza a Rosalinda e o William como sendo uma pessoa que nasceu sem a capacidade de amar. Então a tendência é escravizar, e ela dando esses todos presentes, ela simula amor. Ai, se a mãe não te amasse, não te daria esses todos presentes. Presente não é prova de amor. Prova de amor é você respeitar a decisão do outro, coisa que ela não faz, coisa que ela não consegue fazer.
Porque ela acha que se a Rosalinda não ser testemunha de Jeová, está lá a cuspir na cara, está lá a odiar. Então, eu digo sempre, a Elizabeth é progenitora. Ela sempre será uma progenitora, nunca será uma mãe. Não tenho medo de represálias de ninguém. Eu sei o que é que eu passei aí dentro dessa seita. E para eu vir aqui a público falar isto, é porque foi algo que eu vivi. E é porque Deus me deu a coragem para trazer isso aqui. Ok? Estou atenta com todos os meus passos. Já acionei as autoridades locais, já acionei as autoridades, inclusive internacionais, e eu sei bem quem são os aliados deles. Por isso não tenho medo de represálias de ninguém. Ok? Espalhem esse vídeo, compartilhem, comentem, porque isto é de utilidade pública. As pessoas precisam de saber que os psicopatas não são só as pessoas que vemos na televisão. Existem psicopatas do dia a dia, eles estão entre nós. Então é necessário nós sabermos identificar as suas características, como é que eles agem, porque isso salvará as nossas vidas. Então venho aqui a dizer e acentuar que Paul Williamson não precisa esconder que é homossexual. Ele não precisa esconder que ele faz sexo oral num homem, que um pênis é introduzido em sua boca, que um pênis é introduzido no seu ânus. Ele não precisa de esconder isso. Porque a lei aqui na Inglaterra defende os homossexuais. Ok? E sirva de informação para o globo inteiro. Sirva de informação para o globo inteiro que os psicopatas que mais se destacam dentre as testemunhas de Jeová, e tem mais, pessoas com personalidade psicopática, Paul Williamson, o veterano. Não vale a pena aí confundirem. Não sabemos que ela está falando qual Paul Williamson. Paul Williamson, que aprendeu português no Brasil, foi missionário no Brasil e pertenceu à congregação em Londres, Portuguese Battersea. Congregação onde tinha Laureano Tomás, Maria Tomás, Anabela Cabral, que depois virou Sousa e depois virou o nome do atual marido dela. Onde era a Paula Piedade, onde tinha o Manuel Marques, o pai da Davina. Congregação onde tinha o Antônio Silva. Mencionar aqui que em 2014 o tal Paul Williamson quis entrar em agressão física com Antônio Silva. Essa parte ainda não falei. Antônio Silva, marido da Carla. Mas quem? A família toda da Márcia. Irmã Nina. Antônio. Rita, Karina, Tita. A Carla, Patrícia, são. Não estou aqui a mentir. Todos eles me conhecem. Então, estamos a falar aqui de alguém que se acha soberbo, se acha Deus, hein? E, aliás, ele diz que ninguém é o tal Paul Williamson, hein? Que ninguém, nenhum homem é 100% heterossexual, porque eu ponho $500 mil, eu ponho 1 milhão, eu lhe ponho 2 milhões de libras em cash à frente desse homem que mostra ser, que diz ser com todas as letras heterossexual. Se eu defecar agora e abrir as minhas pernas, lhe dando 2 milhões de libras, ele lambe no meu cu. Então, dizer aqui ao Paul Williamson que se eu fosse homem, eu não aceitaria. Não posso falar por ninguém, mas falo por mim. Eu tenho moral e tenho princípios. Eu não faria isso. Porque temos aqui que saber o valor do ser humano e temos que ver aqui que a mente psicopática olha para negro como se fosse macaco. Por isso é que muitos, você vê a psicopatia não só nas instituições religiosas, você vê a psicopatia, os maus tratos, você vê nos restaurantes.
Não vou me pôr aqui de vítima de que somente os negros é que sofrem com racismo. Os brancos também. Os brancos também, quando vão para a África, inclusive, também sofrem racismo. Não estou a falar aqui só que os negros é que sofrem. Mas aqui na Europa, sente-se muito isso, atendimento de negro no restaurante, porque o psicopata ele gosta de servir, não gosta de ser servido. E quando um negro, uma negra entra num restaurante, você já vê a cara que eles fazem. Cara de poucos amigos. Opa, vou ter que estar a servir um preto, pá, que eu lhe considero como macaco, pá. Porque o psicopata acha que o negro é um preto, é um macaco, hein? Que fugiu da selva, passou por uma metamorfose, fugiu da selva ou da floresta, passou por uma metamorfose qualquer e se apresentou aqui no mundo entre nós como Itadaruma, que também é ser humano. A superioridade, a soberba está na psicopatia, no narcisismo, tanto que todos os casamentos interraciais que eu presenciei, eles acentuam esse nível de superioridade. Kate Nanilson com o Vitor Nanilson, Maria Tomás e o próprio Laureano Tomás, Elizabeth, que não sei se são casal, mas ou não, porque ultimamente o Pedro estava a fugir dela no Salão do Reino para não sentar ao lado dela, eu não sei o que é que se passa. Do casamento de golpe é o resultado que dá. Pedro Francisco e Elizabeth são supostamente casais interraciais que vendem a imagem da imparcialidade, mas na verdade eles contraem essas uniões e acham-se que nunca serão deixadas essas mulheres, porque elas estando supostamente, elas estando casadas com negros como eles, é para eles agradecerem por resto da vida. Uma branca inglesa abrir as pernas para um do Congo, uma branca sueca abrir as pernas para um angolano, é para ele agradecer de bem juntos. Onde é que ele imaginaria em Angola ter os colhões deles sentado num Volvo? Quem proporcionou isso fui eu. Segundo a sueca. Tá a ver? Não estou a falar mal de branco nenhum, porque na minha família tem brancos também. Eu estou a falar aqui de uma falsidade que é vendida, que as pessoas veem, mas que ninguém tem coragem de falar. Eu sou a favor de casamentos de todo tipo, desde que haja respeito acima de tudo, não comparações de nacionalidades. Então fiquem a saber aqui que Paul Williamson não mais precisa de esconder a homossexualidade. Paul Williamson não precisa de esconder que gosta de chupar pênis. Paul Williamson não precisa de esconder que ele abre o rabo dele para entrar uma pila grossa, escorregadiça. Ele não precisa de esconder isso. Aqui estamos num país que tem a lei. A lei funciona. Ok? Então, não tenho medo de ninguém, nem daqueles que disserem ela está aqui a falar muito porque é na Inglaterra, porque aqui ninguém lhe faz nada, porque a Inglaterra é um país que defende as mulheres. Vamos em Angola. Vamos em Angola, vamos ver se essa boca que ela tem aqui vai ter em Angola. Também vou ter. Também tem um defesa em Angola. Então, fiquem aqui a saber, espalhem bem esse vídeo para todo mundo saber, a Globo inteira, internacionalmente, que Pedro Francisco, aqui nas congregações, entre as congregações das Testemunhas de Jeová, Pedro Francisco, para entrar num casamento, num matrimônio com Elizabeth a sueca, apresentou um documento português falso! Apresentou um documento português falso! Pedro Francisco apresentou um documento português falso a Elizabeth para eles poderem contrair matrimônio. E ele segurou essa mentira por quase uma década. Ok? Por quase uma década. Então, cuidado com as testemunhas de Jeová, porque eles não são aquilo que eles aparentam ser.
Não comprem as mentiras que eles vendem, porque eles vão matar os teus filhos. Eles vão destruir a tua família. Eles vão matar-te psicologicamente, emocionalmente e financeiramente. E podem matar-te por recusa de transfusões de sangue. Não estou aqui a dizer que as pessoas têm que receber transfusões de sangue, mas estou a dizer que existe o direito do paciente e a pessoa a adotar um tratamento. É responsabilidade dela, é responsabilidade da família e é para ter em consideração o direito do paciente e a sua consciência. Pastor nenhum, Paul Williamson nenhum tem o direito de determinar se a pessoa recebe ou não sangue. Até porque isso, mesmo que está escrito na Bíblia, não é um mandamento. A Bíblia não é obrigatória, é opcional. Você faz aquilo que está escrito na Bíblia se você concordar com aquilo, se você achar que aquilo faz sentido e se aquilo te faz bem. Se aquilo não te fizer bem, você não é obrigado. E fiquem já a saber que as testemunhas de Jeová alteram a Bíblia. Agora, como é que vou só, para finalizar esse vídeo, o texto preferido das progenitoras psicopatas e sociopatas? Efésios 6, 1 a 3. É assim que elas manipulam. É o texto preferido da Elizabeth. Efésios 6, 1 a 3. Honra teu pai e tua mãe para que vão bem os teus dias. A duração de vida, não sei o que lá que está escrito. Honra! Como quem diz, eu sou a tua mãe, eu te quero the best! Está escrito na Bíblia. Só não aceito que você não deixa de ser testemunha de Jeová. O resto tudo, quer dizer, mantenham-te em cárcere privado, porque a Rosalinda e o William para Elizabeth são escravos. Nunca terão a carta de alforria, no que depender da Elizabeth. Porque ela tem medo da reação de Paul Williamson e ela tem medo, né? Ela tem essa percepção errônea de que se Rosalinda e William deixarem de ser testemunha de Jeová, para ela falhou como mãe. E na vida, para ela como é profissionista, na vida não tem erros, só tem acertos. Então, eu venho aqui a denunciar o crime que Elizabeth e Pedro Francisco cometem. Pedro Francisco e Elizabeth, a sueca, progenitores de Rosalinda e William Francisco, que atendem reuniões das testemunhas de Jeová de língua portuguesa aqui em Londres, os dois são criminosos. Os dois são criminosos. E acentuar aqui que se Elizabeth soubesse que Pedro Francisco estava ilegal aqui, jamais se casaria com ele. Se Elizabeth soubesse que o documento falso português que Pedro Francisco lhe apresentou, se ela soubesse que esse documento era falso, ela jamais se casaria com ele. Então, se estão a dizer que eu falo à toa e isso é mentira, peçam a certidão de casamento de 2003 para trás da Elizabeth, qual foi a conservatória, quais foram os documentos apresentados e se esse documento português que Pedro lhe apresentou, se tem registro no CEF, que hoje é o AIMA. Ok? Mais uma vez, repito aqui, não tenho medo de represálias de ninguém, mas é para vocês saberem quem representa a quadrilha dentre as testemunhas de Jeová nas congregações portuguesas aqui em Londres.